esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Vem fazer o que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Glória a Deus, meu Pai. Glória a Deus. A única certeza que temos é que em teus braços estamos seguros de qualquer terror desse mundo. Descanse no teu Pai. Nenhuma doença vai te impedir de clamar o nome dEle. Nenhuma briga, nenhum desconforto. Segura na mão dos teus pais. Amém, Senhor. Ele é o teu Pai, Ele não vai te abandonar. O vale não vai te destruir. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça, eu recaio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. faça brilhar
e te dê paz. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Maravilha, Deus. Pai, nós estamos aqui na sua presença, Pai. Nós estamos aqui te adorando, Deus, bendizendo o teu nome, Pai. Queremos te dar graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, trabalhado nas nossas vidas. Primeiro como igreja, Pai, porque somos a sua igreja. Somos o teu povo, Pai, escolhidos do Senhor, meu Deus. Nós te bendizemos ao Senhor por tudo, meu Pai. E nós queremos nesse momento abrir o nosso coração para ti, Deus, porque nós precisamos da sua presença, precisamos do poder do teu Espírito sobre nós. Levanta a tua mão direita para os céus nessa noite e diga para Deus: Senhor, vem me encher, meu Pai, vem me renovar, meu Deus. Eu vejo o quanto eu preciso de ti. Os dias passam, meu Pai, eu tento me encher com tantas coisas, e eu só consigo isso na sua presença, meu Pai. E que nesta noite, Deus, o Senhor traga força, o Senhor traga vigor espiritual, meu Pai. O Senhor traga ânimo sobre esta vida, meu Deus. Que haja, meu Pai, entre nós nesta noite renovo espiritual, batismo com o teu Espírito, meu Pai. Que haja o poder do teu Espírito sobre nós, Senhor. Pai, nós te pedimos isso, Deus, porque nós cremos no Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, envia, Senhor, os teus anjos nessa noite, aqui na tua igreja, dentro desse lar, ó Pai, aonde a tua igreja estiver reunida, aonde estiver cada um dos teus filhos, que sejamos tocados pela tua presença, que sejamos avivados pelo teu Espírito Santo. Libera do céu a cura necessária sobre a vida dessa pessoa. Toda enfermidade, seja física, seja mental, seja espiritual, doenças na alma, em nome de Jesus, batam em retirada. Senhor, meu Deus e Pai, nós te clamamos, nos cura, nos liberta, nos livra de todo mal. Guarda a nossa vida, a nossa casa, todos os nossos familiares. Nós colocamos tudo diante da tua presença e te pedimos: nos domina, nos governa. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pastor, e em ti nós confiamos. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor Deus, nós cremos na sua presença em nós, meu Pai, que ainda que muitas vezes nos sentimos tão indignos, meu Pai, muitas vezes nós não sentimos merecedores, meu Pai, mas nós cremos que o Teu Espírito é para nós, Deus, para a Tua igreja, meu Pai, e que o Senhor venha trazer a Tua força, Deus, dentro de nós nesta noite, meu Pai. No nome de Jesus, estenda as Tuas mãos em direção ao Teu lar. Nós acabamos de cantar esse louvor, que Deus vai abençoar a nossa casa, e que você possa abençoar o teu lar nesse momento. Cubra a tua família em oração nesse momento. Ore pelos teus, ore pelos teus parentes, peça para Deus visitá-los agora. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então não deixe de orar, não deixe de buscar, Pai, no nome de Jesus. Que nesse momento, meu Pai, o Senhor venha alcançar, Deus, cada família aqui representada, meu Pai. Que o Senhor entre dentro desta casa realizando, meu Pai, uma grande obra sobre a vida dessa pessoa que nesse momento é mencionada em oração, meu Pai. Que o Senhor quebre as maldições dentro de casa, desfaça o mal sobre esta família, meu Deus. Vai na raiz, meu Pai, dessa família, meu Pai, desfaça todo o mal, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor abençoe os casais, que o Senhor abençoe os filhos, meu Pai. Nós te pedimos, Deus, liberta a nossa casa de todo mal. Traz a cura sobre aqueles que estão enfermos, meu Pai. Visita aquelas que estão grávidas, meu Senhor. Que o Senhor cuide, meu Pai, das crianças, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, e pedimos que o Senhor barre toda ação satânica dentro deste lar, meu Deus. Todo abuso, meu Pai, toda maldade contra as crianças, contra as mulheres, meu Pai. Nós repreendemos todo o mal agora e pedimos a paz do Senhor dentro dessa casa. Que haja prosperidade, que haja a tua bênção dentro deste lar, meu Pai. Nós cremos nisso, meu Deus. Por isso nós oramos pela nossa casa, nossa família, no nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Deus. Levante a tua mão para o céu, adore a Ele. Adoramos, Deus. Solte a sua voz. A nossa casa, Deus, protege a nossa vida, Deus. Graças nós te damos, Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha, Deus, maravilha. Pessoal, senta no seu lugar. Graças a Deus. Vamos para o terceiro culto dessa noite, com muita alegria, muita motivação, porque amamos o que fazemos, né? E nós temos que aprender a ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito e pelo nosso trabalho, por tudo que Ele tem nos vocacionado a fazer. Irmãos, antes de pregar a palavra, quero dar 2 avisos. Quero só lembrar aos irmãos que quarta-feira agora nós vamos começar praticamente um estudo aqui na igreja. Nós vamos falar sobre as 7 orações mais poderosas na Bíblia. Aí você pode pensar assim: pastor, mas a Bíblia tem dezenas, centenas de pessoas que oraram. Claro, mas nós vamos falar da oração do Pai Nosso,
Nós vamos falar sobre a oração de Ana, nós vamos falar sobre a oração do rei Ezequias, nós vamos falar a oração de Pedro, quando clamou dizendo: Senhor, socorre-me. Vamos falar de 7 tipos de orações, de Elias, né? Da poderosa oração do Monte Carmelo, onde caiu o fogo do céu. Então você está convidado a participar, 7h30 da noite, quarta-feira. Reserva o seu horário. Na verdade, você pode vir para a igreja, viu, gente? Vem para a igreja, vem cultuar a Deus, tá? Então 7h30 da noite, na quarta-feira, nós vamos estar falando sobre oração. Homens e mulheres que tiveram uma vida de oração e, além de tudo isso, obtiveram sucesso nas suas orações. Então nós vamos orar. Aproveitando, nós vamos, nessa semana ainda, eu vou colocar algumas metas de orações para nós, porque, irmãos, a gente precisa orar. Você quer ver um sintoma de esfriamento espiritual na nossa vida? É quando nós não oramos, quando nós deixamos de orar, quando nós acumulamos o cansaço, a correria, a atividade, família, coisas, sonho, projeto, e não tem aquele espacinho, sabe aquele espacinho para oração para Deus? A gente não consegue colocar ele em prática. Então o que acontece? A nossa vida vai esfriando com Deus. Então nós precisamos orar, amém? Então quarta-feira nós vamos estar aqui a partir das 7h30, e domingo agora, irmãos, domingo é culto de ceia, e ceia você não pode faltar, tá? Como sempre eu digo, vou receber um parente lá em casa, lá não sei da onde, do norte de Minas, você vai trazer ele para a igreja, pode vir? Pode, mas você não pode ficar em casa. Domingo 9 da manhã, 6h30 e 7h30 da noite, ceia do Senhor, amém? Nós vamos consagrar a Deus agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Antes disso, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que foram fiéis a Deus nos dias do mês passado, né? Que Deus continue abençoando, prosperando a vida de vocês. Nós temos algumas novidades. Nós vamos mudar o layout da igreja. Nós já estamos comprando algumas coisas para melhorar o ambiente da igreja. E como que nós fazemos isso? Com a nossa fidelidade, né? Então, assim, seja fiel a Deus, honre a casa de Deus. Você que pegou o seu carnezinho para pagar o som da igreja, não deixe de ajudar. O som tem melhorado. Você que nos acompanha pela live, você vê que o som melhorou 1000%, né? Porque era uma bagunça a nossa live, né? Porque isso aqui, como a nossa acústica é horrível, então dá muito eco. Então hoje as pessoas, elas escutam perfeitamente o som dentro de casa, e tivemos que comprar um aparelho, né? E vocês sabem todas as despesas que nós temos na igreja. Que você possa ser fiel a Deus com o seu dízimo e com as suas ofertas, amém? Assentado mesmo, com muita alegria no seu coração, pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que são para a manutenção da obra e da sua casa. Que o Senhor continue abençoando e prosperando a vida de cada ofertante, de cada dizimista. E nós declaramos pela fé, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pode passar, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos cantar a Deus? Gente, eu esqueci, sábado agora nós temos culto de mulheres na igreja, tá? Para todas as mulheres, já coloque na sua agenda. Eu vou te lembrar isso no decorrer da semana, para você se programar para estar. Eu vou estar presente aqui no culto
das mulheres, porque nós precisamos estar juntos e conectados a cada dia. Então você, mulher, venha participar, se envolva, tá? Pode vir, vem cultuar a Deus. André e a Cida está preparando algo muito especial para vocês. Lembrando também, né, gente, que domingo é culto, é dia das mães. É domingo ou sábado? Perdi. É domingo, né? Então elas estão preparando alguma coisa. As crianças, tragam as mães, traga a sua mãe. Domingo também vai ter algo especial para as mães. Então, se não falte, sábado agora, 7h30 da noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e nós vamos ler o versículo 7 até o versículo 12, para a nossa meditação nesta noite. Atos, capítulo 20, e versículo 7, maravilha, Jesus. Você que está em casa, abra conosco também a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 20, e versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir o pão no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E, vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava já morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem atemorizados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Pai, no nome de Jesus, fale conosco nesta noite pela tua bendita palavra, Pai. Nós precisamos ouvir tua voz, aviva o nosso coração, nos dê discernimento, nos dê fome, sede pela tua palavra, Pai. Nos livra, Pai, de todo mal, e que o Senhor possa trabalhar dentro de nós, Deus, pela tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Eu disse nos 2 horários que a semana que passou eu preparei algo para pregarmos aqui nesse domingo, e ontem no culto de jovens, aquela atmosfera poderosa que estava aqui sobre nós, louvores, palavras, ministrações, Deus mudou minha mensagem todinha, né? Eu tive que me apressar, chegar em casa e ler a Bíblia e preparar algo. Eu falei: Deus, e agora? E o Espírito Santo me fez entender uma coisa, que nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos estar atento à movimentação de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que se movimenta. Ele não se limita a um esboço, Ele não se limita a pessoas, Ele não se limita às coisas. Nós precisamos entender a movimentação dEle, porque se nós formos olhar para a Bíblia, né, que aponta para Cristo e para Deus, nós vamos ver que desde o início, no jardim do Éden, a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. Então o nosso Deus é um Deus que se movimenta, e nós temos que estar atentos, irmãos. Os dias de hoje é dia de nós estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer, a movimentação do nosso Deus, porque senão nós perdemos a oportunidade, porque senão nós perdemos o momento de crescer com Ele, de estar com Ele, porque Ele se movimenta. Ele não se limita à nossa, me perdoa a expressão, a nossa lerdeza espiritual. Ele não se limita, porque ele se movimenta, e Ele precisa que nós estejamos atentos à movimentação dEle. E lendo esse texto eu vejo que Paulo, ele estava numa grande viagem missionária, e quando ele chega na viagem missionária, ele vai para a Grécia, e quando ele chega na Grécia, ele começa a pregar o evangelho para os gregos. Escute, e ele descobre que na Grécia havia adoração a todos os deuses, menos ao nosso. Quando ele chega num lugar onde as pessoas reuniam para cultuar os deuses, ele vê que tinha o deus da deusa Diana, o deus grego, o deus não sei o que, o deus Apolo, o deus etc, etc. E ele vê um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido estava sendo mencionado ao nosso Deus, porque a Grécia não conhecia sobre Jesus, os gregos não conheciam, não tinham ouvido falar do nosso mestre,
da obra salvadora que foi feita na cruz do Calvário. Agora Paulo estava como um missionário, e a palavra missionário significa mício. Ele estava como um mício dentro da Grécia, pregando o evangelho para os gregos. E da Grécia ele vai para Troade, e quando ele chega naquela cidade, ele começa a reunir com os irmãos e começa a pregar. Era tempo de ceia, e ele servia a ceia, pregava, e a Bíblia diz que o discurso de Paulo durou até o amanhecer. Irmãos, às vezes a gente prega 1 hora e a gente já cansa. Agora imagine Paulo pregando, irmãos. Vamos falar que o culto começou às 7h30 da noite, igual o nosso, e foi até o amanhecer do dia. E Paulo pregando, e Paulo exortando, e Paulo ensinando, e Paulo consolando a igreja com a palavra. E a Bíblia diz que havia muitas pessoas naquele lugar, tanto homens como mulheres, e havia naquele mesmo lugar um jovem chamado Eutico. E eu quero tirar a palavra jovem e colocar: havia um homem naquele lugar, havia uma pessoa naquele lugar, que talvez cresceu ouvindo acerca do evangelho. Porque se ele era jovem, pode-se entender que talvez os pais estariam ali naquele mesmo lugar, que talvez cresceu ouvindo, aprendeu sobre Bíblia, aprendeu sobre o sacrifício de Cristo e etc. Só que Eutico, ele estava dentro da atmosfera, no ambiente de palavra. O maior pregador depois de Jesus estava ali pregando, e Eutico estava ouvindo ele. Mas havia um problema na vida de Eutico, que ao invés dele estar somente focado nas coisas de Deus, a Bíblia diz que ele assenta em uma janela, aqui, ouvindo Paulo, mas olhando para as coisas de fora, olhando para as coisas da igreja, mas com um olhar também do lado de fora. E a janela, ela representa as distrações da nossa vida, e nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque são as distrações que nos tiram da presença de Deus. São as distrações. E eu, que ele estava totalmente distraído, ouvindo o sermão, quem sabe escutando um louvor, vendo, ó, que nota bacana, que louvor bacana, mas a sua atenção também estava do lado de fora da igreja. E nos dias de hoje nós precisamos tomar muito cuidado, porque são as distrações que nos roubam do propósito de Deus. E o diabo sempre vai usar pessoas para querer te distrair e te tirar do foco, do caminho que Deus tem para a sua vida. E quando Eutico estava sentado, ele estava dizendo: eu estou distraído. Ele ouvia, mas ele também via as coisas do mundo. Ele estava atento ao que Paulo pregava, mas ele também estava ouvindo, vendo o que estava acontecendo do lado de fora. Eutico era aquele tipo de crente, né, que tem aquela expressão dizendo, era o crente Raimundo, que estava um pé na igreja e outro pé no mundo, totalmente distraído, totalmente sem envolvimento. Ele estava, mas não estava. Ele estava talvez de corpo presente, mas não de espírito. Ele não estava totalmente. Nos dias de hoje são dias de entrega, gente, porque o que vai permanecer, o que vai durar para sempre é a pessoa que realmente entrega a sua vida 100% para Deus. Pastor, não tenho tempo, eu estudo, eu trabalho, eu brinco, eu tenho que fazer as coisas, mas você continua sendo 100% de Deus, porque a nossa espiritualidade, escuta isso, não anula os compromissos terrenos. Você não precisa deixar de trabalhar para você ter uma vida com Deus. Você não precisa deixar de estudar para você ter uma vida com Deus. Ah, porque se eu não trabalhasse, eu orasse mais. Não, Deus entende. Ah, porque se eu não estudasse, eu ia colocar mais. Não, Deus entende. Porque as coisas terrenas não podem anular as coisas espirituais. E eu que estava totalmente distraído. E as distrações nos roubam do propósito de Deus. E o diabo sempre vai usar quem? Pessoas para nos distrair. Porque a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. E por causa dele ter sido vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar daquele prédio. Eutico foi vencido pelo sono. E o que tem vencido a sua vida hoje?
Você já parou para pensar que sempre tem algo que nos vence? Que sempre tem algo que parece que a gente luta e o que tem te vencido? O que tem te roubado de Deus? O que tem te tirado do propósito maior que é Cristo? Porque além de ter ministério, vocação, trabalho, o que está em jogo é a nossa salvação com Ele. Então o que tem vencido você? O que tem tirado você do propósito de Deus? Porque que ele foi vencido por um sono profundo, ou seja, ele já estava cansado de estar ali. Já era meia-noite, 3 da manhã, e Paulo não parava, e Paulo não deixava de pregar, e que foi vencido. E o que tem te vencido? Porque a igreja onde eles estavam, como a igreja de hoje, a Bíblia diz que aqui é casa de oração. Aqui é lugar para a gente ouvir a palavra, é para nós orarmos, para nós termos comunhão, é para cada um exercitar o dom, edificar a igreja, etc. A igreja não é um lugar de sonolência espiritual, mas a igreja é lugar de oração, é lugar de ensinamento, é lugar de comunhão, é lugar de ajuda, de amparo. A igreja, ela é hospital, ela é uma clínica espiritual, ela recupera, pessoas permanecem. E que estava no lugar certo, mas o coração dele não estava naquele lugar. Por isso ele foi vencido pelo sono. E o que tem te vencido hoje? Porque talvez o que tem te vencido hoje tem te roubado da oração, tem te roubado de ler a Bíblia, de ter uma vida reta e santa diante de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava a ponto de ser entregue nas mãos dos pecadores, Calvário, Gólgota, ele levou os discípulos para a oração, Pedro, Tiago e João. Vamos orar comigo, porque eu estou atribulado. Jesus disse para ele, a minha alma está atribulada, vamos orar comigo. E o restante, não, eu quero só vocês. Quando ele chega no jardim do Getsêmani, ele fala assim, eu vou orar num canto, vocês ficam aqui. Ele ora 1 hora, e quando ele chega, ele percebe que os 3 discípulos estavam vencidos pelo sono. Ninguém estava orando, ninguém estava intercedendo, ninguém estava com as mãos estendidas para Jesus, falando, Senhor, ajuda Jesus, dá força a Jesus. Não tinha oração para ele. Aí quando Jesus chega diante deles, libera uma palavra para eles, dizendo, vocês não podem orar comigo 1 hora. Aí ele continua dizendo, porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca. Aí ele continua dizendo, vigiai e orai. Gente, não precisa inventar outra roda, já está pronta, é vigiar e orar. Porque aí sim nós vamos vencer a fraqueza da carne. Porque Deus te trouxe aqui nessa noite para te libertar de toda opressão maligna. Porque o diabo, ele quer oprimir, o diabo, ele quer prender, o diabo, ele quer te encurralar. Porque essa é a missão dele. O diabo quer falar assim, você já pecou, olha o que você já fez, as pessoas falam de você, seu pecado é visível, ele quer te prender. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio para libertar os cativos. Então percebe que cada um tem uma função, uma missão. Jesus veio para libertar, e o diabo para nos aprisionar. Então é melhor estarmos do lado de Cristo. Mas existe algo que nós temos que fazer. Primeiro, vigiar e orar. Tomar cuidado com a distração, porque assentado na janela nós vamos nos distrair. Daqui a pouco você não quer mais Deus, daqui a pouco você não ora, daqui a pouco você entrega a chamada, daqui a pouco igreja é chato, as pessoas me criticam, ninguém me dá valor, ninguém me aceita. Daqui a pouco ser evangélico, ser cristão é uma coisa chata para você, porque as suas expectativas estão em pessoas e a sua distração está do lado de fora. Aí o que faz do lado de dentro? Não gosto do pastor, não gosto do líder, não gosto que a pessoa que vai lá na igreja, não dou bem com ela, por isso que eu não. Aí vira qualquer motivo para você o quê? Sair da presença. E Jesus, ele disse, vigiai e orai. E nós temos que tomar cuidado com as distrações, porque, irmãos, nós não tropeçamos em grandes coisas, nós tropeçamos em pequenas coisas. E são as pequenas coisas que vão nos tirando gradativamente da presença de Deus. Eu disse semanas atrás que ninguém desvia da noite para o dia.
Ninguém abandona essa fé maravilhosa, essa presença maravilhosa que é Cristo, da noite para o dia. É gradativo. A pessoa vai tropeçando, não conserta, tropeça. Chega uma hora, ela não aguenta. Então são dias de nós estarmos vigilantes e pular fora da janela, antes que a tragédia seja pior. Porque quando eu que estava sentado, a Bíblia diz que por causa do sono que venceu ele caiu do lado de fora. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Se o coração dele estivesse totalmente em Deus, mesmo sentado, ele poderia cair para o lado de dentro. Mas ele caiu do lado de fora. Aquilo que talvez era mais atrativo e atraente para ele, ao ponto dele cair e já cair morto. Abra comigo a sua Bíblia. Abra aí Josué capítulo 7. Josué 7, versículo 21. E eu vou te explicar esse texto rapidamente. Josué capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu, Josué, eu cobicei e me apossei da capa babilônica, e estão escondidos no chão da minha tenda, como a prata por debaixo. Deixa eu te explicar isso aqui. Josué estava acabando de vencer Jericó, porque Jericó estava no caminho aonde eles iriam conquistar a terra prometida. Os muros caem, Josué conquista com toda a nação, eles vencem o maior exército da época de Jericó. Segundo a Bíblia, os muros de Jericó passava-se um carro por cima, de tão extenso e largo que era o muro. Era uma cidade poderosa, invencível, mas Deus venceu aquela cidade. Quando eles entram dentro daquela cidade, eles saqueiam tudo, e Josué dá uma ordem: ninguém rouba nada, ninguém pega nada. Eles saem de Jericó. Como as nossas lutas não param, sempre continuam, a Bíblia diz que o primeiro desafio que teve para Josué e a nação foi uma cidade chamada Ai. Uma cidade, um povoado pequeno, que estava no caminho também de Josué. E Josué falou assim com os capitães: gente, isso é fácil. Não vamos levar os valentes, não. Manda o pessoal em treinamento, manda os aspirantes aí, e vamos andar, nós vamos vencer esse povo com facilidade. Deus está com a gente, tá bom, Josué. Aí separaram os homens e eles foram para a guerra. Quando eles chegaram para lutar contra a cidade de Ai, que eles não deram credibilidade para eles, a Bíblia diz que os soldados de Josué voltaram correndo até Josué. Aí a Bíblia diz que Josué olha os seus soldados correndo. Eu imagino ele colocando a mão na cabeça e dizendo: meu Deus, Jeová, o que aconteceu? E os soldados voltaram dizendo: Josué, nós perdemos aquela batalha. Porque Josué até então não tinha perdido nenhuma batalha, porque Deus estava com ele. Aí sabe o que Josué fez? Jogou a cara no chão e foi clamar a Deus. E Deus disse para Josué assim: Josué, tem uma coisa errada no meio do povo. É, Deus, o que eu faço? Lança sorte sobre as famílias. Sim, senhor. E ele começa a visitar: vou visitar a sua família hoje. Tá bom, Josué. E ele visita, não tem nada. Vou visitar a sua casa. Ele começa a lançar sorte. E a sorte caiu sobre uma casa de um homem chamado Acã. Quando Josué entra dentro daquela casa, a Bíblia diz que Acã, ele fala toda a verdade para Josué. Toda a verdade. E o versículo 21, ele está dizendo para Josué: Josué, eu vi entre os despojos da Babilônia uma capa. E quando eu vi aquela capa, Josué, eu falei assim: não posso deixar, vai ficar aqui. Os bichos vão passar por cima, eu vou pegar. Eu peguei, Josué, a capa. E eu vi também, Josué, no meio da Babilônia, eu vi 2,4 kg de prata. Eu vi uma barra de ouro de 600 gramas. E Josué, quando eu vi aquilo, eu cobicei aquilo, Josué. E eu peguei aquilo para mim, Josué. Aí Josué pergunta assim: tá bom, Acã, mas aonde que está esses negócios? Aí Acã fala assim: debaixo do tapete. Sabe por que Acã escondeu ali? Porque ali ninguém via a sujeira dele. Quem já varreu casa fez isso quando criança, né? Sujeirinha, ó, aqui. Porque ninguém vai ver a sujeira debaixo do
tapete. E Acã estava dizendo assim: eu cobicei e eu escondi. Só que por causa daquela cobiça, daquele pecado, Israel perdeu uma grande batalha. Irmãos, e muitas vezes nós brincamos com o pecado, nós brincamos com as coisas, porque existe coisas nas nossas vidas que nos fazem perder batalhas na vida. E Acã, quando ele esconde, ele estava dizendo: eu vou esconder para ninguém ver. Ninguém vai ver o meu pecado, ninguém vai ver minha sujeira, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, mas Deus estava vendo todas as coisas. E nos dias de hoje eu tenho a certeza em te dizer isso: Deus não está preocupado com os pecados enormes, mas com os pecados escondidos, porque são esses que nos fazem perder as batalhas, o que está escondido. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele vai mexer no porão da sua alma, Ele vai mexer no seu coração. Porque quando falamos de pecado, nós já imaginamos o pecado sexual, né? Parece que o pecado sexual carnal, o que mais agrava para a igreja, o que gera mais escândalo. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que as obras da carne, elas são manifestas, e vai muito mais além do que um pecado carnal. E muita gente que não trai, mas tem muita gente que é maldosa no coração, que gosta de fazer o mal para a pessoa. Ah, mas eu nunca traí, eu não traio ninguém, eu sou fiel. Mas você deseja o mal para as pessoas. Ah, mas eu não sou como a pessoa lá que fez isso de errado, mas talvez o seu coração, ele é um sepulcro caiado, porque você olha para a pessoa e você sente vontade de agredi-lo, né? E as obras da carne, elas são manifestas. E eu quero ler aqui Gálatas capítulo 5 e versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, e Paulo começa dizendo: imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria. Irmãos, você quer ver uma coisa que deixa Deus chateado, triste? A idolatria. Porque, irmãos, Ele mandou Jesus na cruz para perdoar o nosso pecado. E nós somos perdoados. Se a gente pecar agora, Ele sabe que nós vamos pecar. Deus me perdoa, me arrependo, Ele nos perdoa. Só que a idolatria mexe com Deus, porque o único que é santo, que merece louvor, que merece honra e glória, é o nosso Deus. Então a idolatria, e eu não estou falando idolatria só de imagem, mas de coisas, isso mexe com Deus e deixa Deus indignado. Então a Bíblia diz que Paulo estava dizendo: as obras da carne, elas são manifestas, a idolatria, a feitiçaria, já entendi, a feitiçaria, ele vai dizendo várias coisas, o ódio, a discórdia, porque tem gente que gosta de arrumar, né? A pessoa pega aquela expressão, ela joga fogo no parquinho. Vou ver agora pegar fogo. Mas eu não peco sexualmente, mas a discórdia está lá. Aí Paulo continua dizendo: os ciúmes são obras da carne, a ira, o egoísmo. Pessoa egoísta, ela só pensa em si próprio. Ele continua dizendo, né, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo é obra da carne. Tudo é obra da carne. E que talvez Deus está falando conosco aqui nessa noite. O Espírito Santo falando assim: está vendo? Tem uma lista aí que precisa ser mudado. Tem uma lista aí que você tem que tirar debaixo do tapete. Pastor, Deus está querendo expor meu pecado, minha fraqueza? Não. Mas Ele quer que você abra o seu coração para Ele e diga assim: Deus, está aqui a sujeira, Pai. Está aqui o pecado, Senhor. Está aqui, Deus, olha o que eu faço, olha o que eu cometo, está aqui, Pai. É escondido, ninguém vê, meu Pai, mas o Senhor está vendo, mas eu quero me libertar disso, Deus. Porque são as pequenas coisas que nos fazem tropeçar. Tem uma mulher na Bíblia por nome de Raquel, esposa de Jacó. Jacó trabalhou por ela durante 7 anos, e quando ele trabalhou 7 anos, o tio dele enganou, falando assim: não, você não vai casar com Raquel, não, você vai casar com Lia. Aí ele casou com Lia, só que ele amava Raquel.
E ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Ele trabalhou, e quando ele trabalhou, ele casou com Raquel. Quando ele arrumou a vida todinha, tô bem com a minha vida, agora eu vou consertar minha vida com meu irmão Esaú. Quando ele vai e pega a família, as 2 esposas, os meninos, tudo, o gado, tudo que era dele, e ele vai embora. E quando Labão despede Jacó, ele percebe que os ídolos dele não estavam mais. E ele fala: poxa vida, Jacó não muda. Jacó me traiu, Jacó me roubou meus ídolos. E Labão vai atrás de Jacó. E quando encontra ele no caminho, fala: Jacó, você me traiu, Jacó, você me roubou. Ele falou: eu não fiz nada. Não, vocês roubaram os meus ídolos. Não, eu não fiz. Você fez? Eu não. Você fez, Raquel? Eu não. Só que Jacó liberou uma palavra dizendo: Labão, se alguém entre os meus roubou você, que essa pessoa morra. E quem pegou? A esposa amada, que ele trabalhou por ela 14 anos. E quando ela conta o pecado, fala assim: Jacó, está comigo, eu escondi aqui debaixo das albargas do cavalo. Eu escondi porque eu estou indo para a terra de Hebreus, e eu gosto dos ídolos do meu pai. Irmão, isso é muito sério. E quando ela estava dando à luz a Benjamim, o filho mais novo de Jacó, a Bíblia diz que ela morreu no parto, porque Jacó liberou uma palavra: se alguém entre a minha parentela roubou, que essa pessoa morra, por causa dos ídolos. E quantas vezes nós estamos escondendo coisas, irmãos? Tem raízes que tem que ser arrancadas, tem raízes que tem que ser tiradas. Uma vez perguntaram um certo Papa no Fantástico, você joga lá no YouTube, lá a entrevista do Papa em 1995, esqueci o nome do Papa agora, e perguntaram assim: Papa, o senhor não preocupa porque muitos católicos estão migrando para a igreja evangélica? Eu falei: não me preocupo. Mas como assim são muitos? Não me preocupo. Deixa eu te contar uma história. Eu fui na Argentina, e quando eu cheguei na Argentina, não havia igreja católica. As igrejas católicas que tinham estavam todas fechadas. E quando eu cheguei, as pessoas falaram assim: Papa, vocês nos abandonaram. Aí os evangélicos vieram e tomaram conta. Hoje nós somos evangélicos, nós não somos mais católicos. Só que havia entre eles uma mulher. A mulher falou assim: Papa, vem cá, vou te contar, eu sou lá da igreja tal, mas deixa eu te mostrar uma coisa que está escondida aqui há mais de 20 anos. Aí ele conta na reportagem, está desse jeito, que a mulher levou ele no porão da casa, abriu um armário e falou assim: tem 20 anos que ela está aqui, escondida, porque vocês nos abandonaram. E sabe o que o Papa falou? As pessoas têm as suas raízes. O nosso problema são as nossas raízes, porque se ela não for curada em Deus, nós vamos ter coisas escondidas na nossa vida, e nós precisamos ir lá na fonte e falar: Deus, é aqui, Deus, é aqui que está o problema. Foi aqui que tudo começou, meu Pai. Foi aqui, Deus, há anos atrás, há meses, Pai, que tudo começou, e hoje eu não consigo viver bem. E Deus te trouxe aqui para te libertar desse mal, para dizer para você assim: é noite você sair da janela, é noite você preocupar mais com a sua vida, porque as distrações podem te roubar de Deus. Mas Ele te trouxe aqui para te dizer: ó, o diabo, ele está te oprimindo até aqui, mas ele pode libertar e transformar a tua vida hoje, se você crer. E Ele tem um poder para isso. Fica de pé no seu lugar. Terminou aqui, pastor André? Não? Nós vamos orar a Deus agora, e você vai dizer para Deus aí aonde está. Fala: Deus, está aqui o problema, Senhor. Aqui que está os meus escondidos. Sabe aquela parte do seu guarda-roupa que é os escondidos? Fala: Deus, está aqui, Deus. É aqui que está o meu pecado escondido. É aqui que está a minha fraqueza. É aqui que está, Deus, as coisas que eu faço que ninguém vê. Você vai abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, me perdoa, me liberta disso. Porque pode ter certeza de uma coisa: se o Espírito Santo te incomoda por algo, é porque Ele não quer que você viva dessa forma. Se Ele te toca, se você pensa nisso, sabe, está errado, é porque Deus está dizendo assim: acorda, meu filho, acorda. Fecha os olhos, vamos falar com Deus nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa olhar para dentro de nós, meu Pai, e contemplar o porão da nossa alma, Deus. O Senhor conhece os nossos escondidos, meu Pai. O Senhor sabe, Deus, o que fazemos no oculto, Deus, aonde ninguém vê.
mas os teus olhos, que são como olhos de chama, Pai, contempla a nossa vida, meu Deus. E que o Senhor tenha de misericórdia, Pai, que o Espírito Santo possa tocar agora em pessoas e que haja arrependimentos, meu Pai. Nos liberta, Pai, dos remorsos da vida, e que verdadeiramente haja arrependimentos dentro de nós, Senhor, para que conseguimos viver em paz primeiramente com o Senhor, Deus. Liberta-nos, meu Pai, dos ídolos, daquilo que está escondido, daquilo que está oculto, meu Pai. Liberta, Deus, daquilo que nos rouba, que nos distrai, Senhor. Se for preciso, meu Pai, nós vamos sair de perto de pessoas que nos tiram do seu caminho, Deus. Mas que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Pai, para que possamos ter uma vida com o Senhor, Deus. Porque do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, Deus, e perdermos a nossa salvação, meu Pai. Por isso, Espírito Santo, trabalha, mexe com a gente, Deus, trabalha dentro de nós, meu Pai, meu Deus, e que o Senhor traga libertação na vida de cada um aqui nessa noite. Vamos adorar a Deus. Fecha os teus olhos, sinta o Espírito trabalhando dentro de você. Ninguém é santo demais que não precise santificar. Ninguém é forte demais que não precise de mais força. Isso, abre o seu coração, fala com Deus nessa noite. Aleluias. Aleluia, Deus. O amor não se compra. Rasga o seu coração. Mostra para Deus aonde está. De graça recebe. Sim, Deus. Maravilha, Deus. Vamos declarar o nome dele. Somente ele pode nos libertar. Somente esse nome te liberta. Clame por ele nessa noite. Não saia daqui com esse pecado escondido. Confesse a ele. Oh Deus. Tu és Deus. Maravilhas e milhares. Pai, no nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela sua palavra. O Senhor fala com quem está presente, o Senhor fala conosco, Deus. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, que tudo que estiver oculto, Deus, na nossa vida, que possamos nos arrepender disso, Deus. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos liberte, Pai. Nos liberta de nós mesmos, Senhor, porque muitas vezes a nossa atitude, Pai, envergonha tanto o seu nome, Deus.
mas que o Senhor dê graça para o teu povo, dê graça à tua igreja. E se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte e bem alegre nessa noite. Aleluias, graças a Deus. Pessoal, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue falando, ministrando ao seu coração. Uma ótima semana para todos que estão aqui, amém? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança para os nossos lares. Abençoa as pessoas que nos acompanharam pelo Instagram, Pai, que o Senhor seja conosco, Pai, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje e para todos sempre. Vão em paz, gente, Deus abençoe.